Olá, boa tarde. Retornando aqui, né, tivemos um preview do que será a nossa live de hoje à tarde, né? Boa tarde a todos. No Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live, né? Dei uma desligada aqui para poder atender o meu amigo Paulo Magno Geoffrey Jr., que é o entrevistado da tarde de hoje, que pelo que eu vejo já está na tela, já está ali, né? Vou dar uma acenada para ele. Eu vou apenas, Paulo, registrar aqui o tema da nossa live extra. Hoje é dia 29/7, 15 horas, com Paulo Magno Geoffrey Jr., né, que inclusive parece nome de algum parente da Princesa Isabel, né, para ter um nome tão grande como esse. E vamos falar sobre a Rádio Imperial e perspectivas pós-pandemia. Na realidade, vamos conversar também com o Paulo, né? Bem-vindo, Sítio do Cardoso, bem-vindo. Estamos aqui, ó, live extra, 29/7, 15 horas, com Paulo Magno Geoffrey Jr., da Rádio Imperial. Né? Rádio Imperial, perspectivas pós-pandemia. Então, vou fixar o nosso comentário, né? O Jefferson retornando. E vamos chamar o Paulo, né, para compor aqui a pauta da nossa live. Né? Algumas pessoas entraram, seguiram, né? A gente estava, inclusive, tendo um bom bate-papo aqui. Bem-vindo, Rosana. Uma boa tarde para todos. Vamos hoje falar sobre a questão da Rádio Imperial e perspectivas pós-pandemia. Bem-vindo novamente, Rinaldo. Né? Vou convidar aqui o Paulo. Né? Você pode aceitar o meu convite para a gente poder entrar e compartilhar a telinha aqui, né, da nossa live. E hoje vamos falar exatamente sobre alguns assuntos que são importantes para cada um de nós. Bem-vindo, Paulo. Finalmente, te falei que ia ser fácil, tranquilo. Né? Já de antemão, eu vou fazer o print da nossa tela aqui. Vou printar a nossa tela, vou dar um print. Vou dar mais um. E aí isso vai ficar registrado. E vou dar um terceiro, né? Que de repente a gente pisca, né? Então a gente vai ficar perfeito na tela. Ótimo. Tá entrando novamente aí o Alexandre do Shopping da Serra, a Karina, né? Bem-vindo a todos. Ô Paulo, eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar. Nós vamos ter um papo aqui top, alto nível, e conversar sobre o mundo, conversar sobre nossa cidade, conversar um pouco sobre a sua experiência, falar da rádio, né? Que muitos disseram que a rádio ia acabar com a internet, a rádio está aí firme e forte, e cada vez mais bombando. Né? É uma satisfação ter você aqui com a gente no programa, né, de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Né, eu estou brindando aqui com você, tomando um cafezinho, porque está uma tarde fria, um pouco fria, né? Eu estou todo agasalhado, parece que isso aqui não é nem Petrópolis, né? Estava com um dia de sol maravilhoso ontem. E aí, Paulo, hoje nós vamos falar, não de forma engessada, vamos ter um bate-papo, né? Reservando aqui que a gente começou em torno de 15, 18. Então temos mais ou menos até 14, 18, uma hora, a gente vai conversar tranquilamente. E a gente quer falar sobre o presente, né, o futuro, o progresso, as coisas que estão ocorrendo, você com o seu programa, né, trazendo muitos entrevistados importantes, inclusive tivemos lá 2 vezes, né, falando sobre o Shopping da Serra, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes disso, né, desde já eu agradeço a sua participação. E acredito que a gente vai ter novas lives, porque a gente não consegue esgotar o tema, né, numa única hora. Quem não tirou, né, o print de tela, pode fazer agora. Eu vou deixar ao longo da live que se faça também. E marcar a gente lá. @PauloMagno_Geoffroy Jr. Né, esse é o nome grego, né, um nome assim... É francês. É Francês. Geoffroy. Né, francês, mas com várias vertentes aí. Marquem também @ Rádio Imperial AM, @Sérgio Taldo, e aí vocês podem compartilhar o print da nossa tela nas redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, e depois isso também vai para o nosso YouTube. A gente coloca o vídeo no YouTube, terminada a live, automaticamente, daqui a alguns segundos, né, terminada a live, vai para o nosso IGTV, Instagram TV. Ô Paulo, eu fico às vezes tão assombrado com a velocidade das coisas, né? Porque a gente já está gravando aqui, a coisa está sendo gravada.
quando você dá o comando lá no final da live e pede para salvar, ela praticamente já está nos computadores lá na nuvem, que eu não sei nem onde está. Mas instantaneamente, não dá 1 ou 2 minutos, ela já vai para o ar. Então, é isso que a gente vai falar também, porque existem pessoas que talvez não estejam preparadas para essa nova tecnologia. Então, esse é o motivo, talvez, do entrechoque das coisas não funcionarem. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco do Paulo por Paulo, né, quem é o Paulo Magno, qual é a sua ideia, o que você tem visto ultimamente, o que você tem estudado, né, que isso vai ficar como exemplo para as pessoas que podem também ver um pouco da sua experiência e, de repente, trilhar um caminho virtuoso, né? Muito obrigado pela sua participação, sua presença. Você é um grande amigo que nós fizemos recentemente. Espero que a nossa amizade seja aí bastante duradoura e profícua, né? Exatamente. Eu quero te agradecer essa oportunidade. Estamos aí para um bate-papo informal. Falar sobre mim. Bom, sou advogado, professor de Ciências Sociais, jornalista, cursei a DESG no 13º ciclo de estudos, fiz pós em problemas brasileiros pelo SED de São Paulo e hoje também sou responsável pela produção e apresentação do programa Nós Servimos, na Rádio Imperial de Petrópolis, que vai ao ar semanalmente aos sábados, às 9 horas da manhã. Sou um cara persistente, como todo bom capricorniano, né? Talvez um pouco sonhador em relação ao mundo, otimista por natureza. Sou uma pessoa que respondi desde cedo a 3 perguntas fundamentais, né, para o indivíduo se conhecer: o que sou, quem sou e o que quero. Acho que essas 3 respostas, quando você é sincero com você mesmo, você consegue então se descobrir. E a partir daí, amigo meu não tem defeito, o inimigo, se os tiver, eu coloco todos os defeitos do mundo. Não me importo muito o que dizem ou pensem a meu respeito, porque isso não vai fazer mudar o que eu sou. Só pode mudar meu conceito em relação à pessoa que está falando. Sou perfeccionista, um grande defeito, sou explosivo. Mas também depois passa, não guardo raiva. Isso é muito bom. Mágoas sim, mágoas ficam, mas raiva não. Acho que raiva faz mal. Gosto muito de mim e por isso consigo amar as pessoas com as quais eu convivo. Sou um cara feliz, tenho uma família e tenho um Deus acima de tudo. Esse é o Paulo Magno. Maravilha. Reverência, reverência, reverência. É isso aí, Paulo. Se a gente não tem um sentido, uma orientação na vida, né, e principalmente em que acreditar, ou realmente o que eu faço aqui, de onde eu vim, para onde eu quero ir, a gente realmente fica sem destino, né? Exatamente. Você praticamente cobriu aqui a segunda pergunta, né? Mas se quiser também pode dar uma estendida, né? Um pouco da sua história, preferências e experiências, né? O que você, ao longo desses anos aí de vida, né, traz de início aqui na nossa live para o nosso telespectador. Inclusive, eu estou vendo aqui, olha, Rádio Imperial AM, líder na região serrana há 3 anos e 4 meses. Né? Isso aqui está no dia 3 de junho. Já pode atualizar aqui, ó. 3 anos e 5 meses, né? Que já vai entrar, né? Já passou julho aqui. Né? Eu comecei meus estudos no Instituto Social São José, na Avenida Ipiranga. Fiz meu ginásio no Colégio Estadual Washington Luiz, que eu tenho muito orgulho disso. O clássico no Colégio Werneck, terminando no Colégio Zé Bonifácio, no Rio de Janeiro. Cursei a faculdade de Direito e depois fiz Ciências Sociais. Comecei minha vida profissional na advocacia, primeiramente estagiando já no 4º ano de Direito, na Defensoria Pública, onde tive um mestre muito importante para mim, que foi o Dr. Heitor Machado, defensor público que me ensinou a arte da advocacia do direito. A gente tem que ser grato às pessoas que deram a nós a oportunidade de iniciar a nossa vida. Não tenha dúvida. Professor no Colégio Yeshiva Colegial Mochané, Israel,
no Liceu Municipal, no Biblos e no Colégio Werneck, onde conheci a professora e orientadora educacional Maria da Penha, com quem acabei casando, e tenho um filho. Nós tivemos nosso filho Nicolas, hoje casado com a Marília. Que maravilha. Pois é, fui empresário no setor de roupas durante 3 anos, mas o comércio da minha época estava muito complicado, devido ao período de inflação desenfreada e o plano Collor, que me fez voltar atrás e desistir do empresariado. Atuei por alguns anos na Folha de Petrópolis, onde cobria a Câmara Municipal como jornalista, e sou credenciado como jornalista na Câmara Municipal. Tive colunas no Jornal de Petrópolis, no Diário de Petrópolis, na Tribuna de Petrópolis, como colaborador. Exerci diversos cargos na administração de empresas multinacionais e nacionais também, como gerente e como diretor. Fui secretário de administração e de patrimônio da nossa prefeitura, no governo Jamil Sabrá. Atuei como consultor PNAP na Secretaria de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Também fui coordenador de assuntos parlamentares da ALERJ. Sou o companheiro Leão do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, onde já fui 4 vezes presidente do clube, 2 vezes presidente de região, e hoje, pela 4ª vez, sou presidente da região F. Você está precisando de um estagiário? Que eu me ofereço aí para te ajudar. Olha, eu tô aqui. Tô aqui aplaudindo. Parabéns. No Lions eu já ocupei vários cargos junto à governadoria do distrito, já fui chefe de gabinete da governadora na época, e no meu clube também já ocupei quase todos os cargos, sou secretário-geral já por diversas presidências. Você vê que a minha vida é muito calma, né? Ah, sim, sim. Não tenho dúvida. Me deu várias experiências. Eu acho que isso é muito importante na vida da gente, né? Eu comecei a me interessar pelo meu trabalho porque, inicialmente, eu fui fazer o curso de Direito visando a carreira diplomática. Mas alguns fatores alteraram o percurso da minha vida. E eu acabei resolvendo assumir a advocacia, e é a profissão que eu tenho até hoje, né? Mas faltava algo para me completar, quando eu resolvi ser professor. Aí aliei a advocacia ao magistério, onde eu encontrei alunos que hoje se tornaram amigos e com os quais eu mantenho um contato através das plataformas digitais, inclusive. Perfeito. Eu paraninfo de diversas turmas e no magistério sempre fui um professor chato, exigente, que procurava ensinar os alunos a raciocinar com a história, com a geografia, com a sociologia, com a moral e cívica e com a organização social e política do Brasil, matérias que eu lecionei, mas principalmente naquele tempo que era muito difícil encontrar professores, tanto assim que antes de eu começar a lecionar essas matérias, eu fui sabatinado durante 45 minutos pelo então diretor do Colégio Werneck, o saudoso e cultíssimo professor Dr. Carlos Alberto Werneck, de quem eu guardo na memória as aulas que ele ministrou durante minha passagem pelo colégio como aluno. Que maravilha, hein? Eu tive lá no Colégio Werneck, no falecido Werneck, eu dei aula por 2 anos lá. Uma empresa chamada Trend, Tecnologia Educacional, a gente auxiliava as disciplinas, né, os alunos, os professores, a usar o computador na época, lá do início, no modem, do Netscape, do Mir, que não tinha WhatsApp, né, era chat, né, então você vê, isso já tem mais de alguns anos aí.
o barulhinho para chamar a internet. Isso, fazer o barulhinho para chamar a internet, exatamente. Mas então, Paulo, a gente gostaria de ter esse bate-papo. Eu até selecionei aqui alguns tópicos que eu mandei para você, mas eu queria aproveitar um pouco da nossa presença aqui, que isso vai ficar registrado. Eu encontrei esse livro aqui, eu não sei se você conhece, Porque o Brasil é um país atrasado. O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? De Luiz Felipe Orleans e Bragança. Eu estava dando uma olhada nisso aqui, porque a gente vai remontar. Você conhece, já ouviu falar do Luiz Felipe Orleans e Bragança? Então, Luiz Felipe Orleans e Bragança é um dos Orleans e Bragança. Tá? Porque o Brasil é um país atrasado. E ele remonta aqui no livro, né? A gente não está fazendo essa live para nenhum tipo de crítica, a gente quer realmente contribuir de alguma forma para que a coisa possa se desenvolver. Né? Uma sociedade desorganizada ou organizada, né? A sucessão de oligarquias, o mito da ideologia igualitária, Karl Marx e a psique do brasileiro, optamos pelo pior, né? A conscientização coletiva, várias oportunidades e poucos capazes de aproveitá-las. Então, problema de raiz. A gente vê o seguinte, o nosso Brasil, né, para a gente começar a nível de Brasil, tem tudo para dar certo. Tá? O nosso país realmente é um país continental, é um país com todos os recursos hídricos, minerais, fauna, flora, oportunidade de clima, enfim, não temos terremoto, não temos tempestade, só que o Brasil parece que de muitos anos para cá, né, a coisa fica, em termos assim, políticas, né, agarradas ou arraigadas ou não desenvolve e a gente não consegue participar, né, no cenário mundial de uma maneira como a gente gostaria. E aí isso acaba vindo e caindo aqui na nossa Petrópolis. Esse aqui é um livrinho bem... Depois no sábado a gente vai tomar um café, eu vou lhe mostrar ele. Ele é um livro, tá vendo? Ele é todo com fotos. Ele é todo... Tem fotos aqui, ó, do início ao fim. E ele tem um DVD. Ele tem um DVD, tá vendo? Petrópolis, ontem e hoje. Esse livro foi lançado na época do lançamento da Cervejaria Boêmia, nessa nova versão. Tá? Esse livro aqui foi escrito por J.J. Soares. Deixa eu ver mais ou menos aqui a data. Tá? Eu tentei procurar esses dias aqui, não achei de pronto. Ele fica escondido em algum lugar. Mas foi lançado na época da Boêmia, tá vendo? Então ele é todo fotografado. Ele tem fotos aqui, ó, de Dom Pedro, e nos mostra o passeio pela história, desde a Serra da Estrela, a Fazenda da Mandioca, Quitandinha, Córrego Seco, Itamaraty, Retiro, Taquaril, Secretário, Posse, visitas presidenciais, ruas e praças, castelos, palácios e monumentos, até a bibliografia e agradecimentos. Então, um livro primoroso. Eu pergunto a você, aonde se encontra esse livro? Não sei. Não sei mesmo. Exatamente, Creio não sei. Terá que ser na livraria Nobel. Pois é, Não sei se... esse livro aqui, lançado na época, inclusive em 2019, eu fiz 2 eventos na Boêmia. Eu tentei conversar com o pessoal do marketing da Boêmia para o marketing da Boêmia, porque olha só, ele foi com a Boêmia de início, né, lá do século, lá do início, né, a primeira cervejaria e a planta nova, de retorno. A turma da Boêmia, eles desconheciam, não encontraram esse J.J. Soares, praticamente não reeditaram o livro, e passando recentemente ali na Livraria Vozes, eu vi exatamente esse mesmo livro, só que com a capa do Museu Imperial e o Museu Imperial aqui. Então, tipo assim, parece que a Cervejaria Boêmia, tá, não teve o devido cuidado. Ele, inclusive, é em português and English, em português e inglês. Você tem aqui, de um lado, o português, do outro lado, inglês. Então, a gente vê a nossa cidade, começamos falando de Brasil, né, e vamos chegar agora na questão do Império, da nossa cidade, Petrópolis Imperial, a única das Américas, ou uma das cidades imperiais das Américas, com um DVD fantástico, uma história maravilhosa, com tudo que nós temos por Petrópolis. E Petrópolis, a gente vem conversando, inclusive na rádio, está de uma certa maneira, né, atravancada, está de uma certa maneira engastada. Parece que, não sei se espiritualmente aí,
os guias de luz não permitem que a cidade desenvolva algumas coisas, né? E aí vem essa pandemia, e a gente está vendo toda essa questão aí, né, de lojas fechando, de pessoas com dificuldade financeira, né, de pessoas morrendo. Então, tipo assim, qual é a sua visão? Né, eu fiz esse introito todo para você, como um homem inteligente, né, de rádio, como é que você percebe a nossa cidade? Nós temos também, como Brasil, tudo que é possível e necessário no alto da montanha, um ambiente saudável, no meio da natureza, um parque tecnológico com vocações, comércio forte, Rua Tereza, agora o comércio eletrônico chegando também para ficar, mas a cidade não avança, não evolui. Né? Qual é a sua visão? Como é que você, pelos programas, as pessoas que você entrevistou na rádio, como é que você vê a nossa cidade, né? E o que nós poderíamos fazer, né? Talvez em benefício aqui. Não vai deixar a cidade ficar deserta. Já viu aquelas cidades americanas? Que você passa, só tem aquelas cabeças, só aquelas cabeças e os ossos dos cavalos e dos bois? Mas abrimos os olhos, é para lá que nós vamos. Não dá. Sérgio, eu fui convidado pelo radialista Jorge Luiz para participar do programa Debate 1550 da Rádio Imperial de Petrópolis, num dos quadros do programa Tarde Total, apresentado pelo próprio Jorge Luiz, um programa líder de audiência da região serrana. Como eu sou companheiro leão do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, ele me questionou se eu não queria um programa de rádio, um programa de entrevistas. Padre Jaque, de saudosa memória, nos entusiasmou a aceitar, bem como o José Roberto Gabris, que era o diretor da rádio na época. Sim. Eu fui aceitar o desafio e lá estou há 5 anos, feitos em junho deste ano agora, com um programa semanal que tem a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, onde já realizei mais de 260 entrevistas de assuntos de interesse da nossa comunidade. Stop. E aí, pode repetir? 200 e quantas? 260 entrevistas. 200, ó, vocês que estão nos ouvindo aí, 260, não são 2 entrevistas não, tá? 260, vamos lá. Aí eu tive um AVC em fevereiro do ano passado, fiz 2 procedimentos, um para tirar o coágulo e o outro depois para colocar um stent. Aí eu faço parte do grupo de risco e por isso eu passei a me resguardar em casa no início da pandemia. Fiquei direto 30 dias em casa, sem sair, sem ver meu filho, a minha nora, eu e minha mulher. Comecei a me preocupar. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu também estou ouvindo bem. O Alexandre está dizendo que não está conseguindo ouvir bem. Talvez ele precise sair da live e entrar de novo. Mas eu estou te ouvindo perfeitamente bem. Eu também estou te ouvindo muito bem. Como eu estava dizendo, eu fiquei 30 dias sem sair de casa, sem ver meu filho, sem ver minha nora, sem ver ninguém. Eu e minha mulher. Aí comecei a procurar o que eu poderia fazer, né, dentro de casa. No início, eu só atento às notícias e tal, apreensivo, não conseguia dormir à noite. Comecei a achar que poderia perder a vida, sim, porque isso era uma coisa que apavorava todo mundo. Até que eu resolvi enfrentar a situação. Né? Dei a minha vida nas mãos de Deus e, seguindo todos os protocolos, passei a sair pelo menos uma vez por semana. Não ia à rádio, porque estava proibido da gente fazer programa ao vivo. Eu digo, meu Deus do céu, como nós vamos fazer os nossos programas? De que forma a gente pode fazer? Porque essa pandemia serviu para nós repensarmos o quanto nós somos frágeis, né, diante do imponderável, diante de um vírus que pode acabar com tudo numa fração de horas. Parei de ouvir as notícias acerca da doença, que eu não me interessava mais por isso. Comecei a viver, procurei e afinal eu estava vivo e sob a proteção de Deus eu queria continuar assim. Acho que essa pandemia veio para dar ao mundo uma oportunidade de criar novos hábitos, de mostrar que existem outras alternativas que não coisas tão supérfluas. Perfeitamente. O nosso fazer reuniões pelo WhatsApp e pelo Zoom, usando os mecanismos dessas plataformas para atendermos a várias pessoas nos seus mais diversos países. Passei a fazer o programa gravado em casa.
O que eu levava 3 horas para preparar e 1 hora para levar o programa no ar, apresentando aos sábados, e 4 horas para enviar à rádio, nossa senhora, graças aos profissionais que nós temos lá na rádio, o William, o Lucas, a Paola, enfim, todos os meninos lá que trabalham lá, o programa foi colocado no ar. Eu passei a levar 8 horas para fazer o programa, porque eu mandava as perguntas via WhatsApp, os entrevistados me respondiam via WhatsApp, eu tinha que colocar na ordem perguntas e respostas, e assim eu enviava para a rádio. E isso demanda um grande tempo. Mas assim eu fiz, e assim apresentamos o programa durante mais de 2 meses. Que bacana. Não deixei de fazer. Eu acho que a gente tem que criar as ferramentas que nós temos que utilizá-las de uma forma ou de outra. O que era apenas uma maneira de diversão passou a ser uma máquina de produção, a internet e as plataformas digitais. Hoje eu uso a internet para muita coisa, inclusive para adquirir produtos. Essa é a nova forma de vida que está crescendo muito e nós teremos que nos acostumar a ela, não adianta. Agora, Petrópolis tem que evoluir, não adianta a gente ficar parado no tempo, no espaço. Eu te dei um exemplo aqui. Eu te dei um exemplo. Se eu sou a Boêmia, tá? Não é nenhuma. Já falei isso com a diretoria, falei com o gerente de marketing, eu conheço todo. Esse livro aqui, isso aqui não poderia se perder. Isso aqui tinha que estar lá na Boêmia, com DVD, inclusive, ou um pendrive, para ser comercializado. A Petrópolis ontem e hoje, tá vendo aqui? A fábrica da Boêmia, de 1900, antigamente, 1853, né? Agora eu lembrei a data. E a fábrica Boêmia com a planta nova. Inclusive, é uma das fábricas mais modernas do mundo. Não sei onde está o arquivo original, não sei onde está o autor. Falei, cara, vocês se virem para encontrar o JJ Soares, que é o... Aqui, ó. Por JJ Soares. E atrás tem todos os créditos aqui, ó. Tem os créditos aqui de quem fez o livro. Entrar em contato com essa turma e vender esse livro na Boêmia. Porque isso aqui é história. Né? São anos de história, são séculos de história. Então começa por uma questão administrativa. Isso eu já falei com a diretoria, com o gerente de marketing, eu conheço o pessoal, eles são muito meus amigos, fizemos 2 eventos lá. Começa aqui. Aí a gente expande para a cidade como um todo, né? E aí vem a pandemia, como você falou. Nós temos que mudar, Sérgio, no meu modo de entender, a maneira de ver Petrópolis. Petrópolis é uma cidade, muito bem, é uma cidade tradicional, é uma cidade que tem prédios históricos que devem ser preservados. Não sou contra isso. Mas sou contra o tombamento generalizado da cidade. É uma cidade que não cresce, é uma cidade que está exprimida hoje dentro dela mesma. É uma cidade que está se sufocando. E o que está acontecendo? Nossas grandes lojas, nossos grandes comércios fecharam, acabaram, liquidaram. Né? Nos dá saudades de várias lojas que nós tínhamos aqui em Petrópolis e que hoje só nos reportando a nossa memória, única e exclusivamente. Porque, infelizmente, a cidade não evoluiu. A cidade ficou tacanha, ficou pequena. Talvez culpa de muitos que passaram aqui pela administração da cidade e que não fizeram da cidade uma evolução gradual da cidade. Você vê, Petrópolis foi uma linda cidade de aspecto aristocrático até os anos 70. Foi se segurando um pouco a pouco, ganhando áreas de cidade de médio porte. Hoje tem 310 aí, cerca de 310 mil habitantes. Perdeu muito o seu frescor, o seu sabor de cidade de veraneio. Em compensação, ganhou em quantidade de veículos que pelas ruas aí estreitas se espremem. A falta de visão para o futuro está tornando a outrora cidade imperial
uma cidade apertada entre as ruas do Imperador e a Rua do Imperador. Né? Ah, isso aí. A cidade ficou ali, onde tudo converge. Suas indústrias de tecidos a fecharam. Outras foram embora. E as que estão aqui ainda existem, não sabemos por quanto tempo. O péssimo acesso à cidade pela BR-060 é um entrave ao progresso. É o telefone que tocou. Não, tudo é bem. o entrave ao nosso progresso total. O tombamento desordenado não permitiu que a cidade se expandisse, ao mesmo tempo que os morros foram tomados por construções irregulares, aos olhos fechados dos governantes. Não é falar mal, não, é falar a verdade. O turismo é fraco, não oferece ao visitante a oportunidade de aqui permanecer. Temos corais, temos bandas, temos atrações como a Bauerfest, a Serra Serata e outras que poderiam contribuir em muito como fonte para incrementar o turismo, né? A Rua Teresa, outrora pujante mercado e fonte de renda para os cofres de arrecadação, hoje é uma sombra de um passado não muito remoto. Os que sobreviveram, com certeza, foram mantidos pelas vendas online durante este período de pandemia. Hoje precisamos inovar, ter foco. Não adianta mais os governos prometerem revitalização da Rua Teresa e os projetos não saírem do papel. Temos que partir para outras alternativas, mostrar lá fora o que Petrópolis tem. E só através das plataformas digitais vamos conseguir sucesso. Se não houver boa vontade dos futuros governantes e dos comerciantes, a tendência para piorar o quadro e o desemprego de Petrópolis se resumirá ao Museu Imperial. Sim. Única e exclusivamente. Eu acho que realmente é hora de nós darmos uma sacudida, dos empresários de Petrópolis se reunirem sobre um foco de levar a cidade através das plataformas digitais para o mundo. Petrópolis precisa se projetar. Você quer fazer uma propaganda da sua loja? Faz um desfile no Museu Imperial. Faz alguma coisa diferente. Mostra as suas coisas, mostrando Petrópolis. Nós temos o Quitandinha, aquela coisa lindíssima. Por que não usarmos o fundo? Eu realmente fico irritado de ver. Eu já chamei algumas vezes pessoas ligadas à área de turismo da cidade para entrevistar, mas o pessoal parece que tem medo de mim. Eu não morro, já disse. Exatamente. Mas as Olha, pessoas não veem. Tem um assessor do SNI, né, que depois eu te falo pessoalmente o nome, ele mandou aqui hoje alguns dados sobre Petrópolis. Olha só. Teu som está baixo. Município brasileiro. Tá ouvindo agora? O som abaixou. Deixa eu aumentar aqui, mas o som está no volume máximo. Está no volume máximo aqui. Município brasileiro, localizado no estado do Rio, 64 quilômetros da capital fluminense do Rio. 306.191 habitantes em 2019. Uma área de 791, olha só a nossa área aqui, 1.000 metros quadrados, com PIB de quase 13 bilhões de reais. E per capita de 42.958. Índice IDH, né, segundo o PNUD, índice de esperança de vida 0,847, um índice altíssimo. Índice de educação 0,639. Índice de renda 0,763. Índice de desenvolvimento humano municipal 0,7. Então são índices muito altos. Apesar de ser uma cidade com receitas substanciais, o índice de Gini é 0,5675, quase que no meio, o que demonstra uma disparidade na distribuição de renda da cidade. Opa, pulou aqui o
falou de Petrópolis, né? A turma realmente fica assustada. Vou acertar aqui. Isso só acontece ao vivo. Deixa eu acertar aqui rapidamente. Isso aqui aconteceu esses dias numa outra live, né? Vou acertar aqui o posicionamento da câmera, mas não há problema. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz ao vivo e a cores, né? Estamos falando aqui desses índices, né? A população está realmente aqui desesperada. Então, apesar de ser uma cidade com rendas substanciais, esse índice Gini é quase que no meio, né? Com uma disparidade na distribuição de renda. Apesar do PIB per capita ser R$43 mil, não é um PIB tão baixo, a média salarial da população é de 2 salários mínimos. Então, a gente não retém as pessoas na cidade, né? Os pilares da economia são comércio, com expressiva participação dos polos de moda, como a Rua Teresa, turismo bem estruturado, conta com inúmeras opções no setor de hotelaria e gastronomia, só que foram ceifados com a pandemia, e os dois segmentos representam boa parte dos empregos. Só que o turismo e a gastronomia, como tiveram esse baque aí, tivemos mais de 1.000 demissões, né? E aí ele continua, tá vendo? Vários índices aqui. Petrópolis conta com 67.560 crianças e adolescentes na faixa de 5 a 19. Cerca de 10% deles não se encontram matriculados na rede de ensino, né, da cidade. E é de senso comum que a evasão escolar associada à crescente escala da violência e baixa renda é uma porta aberta para a criminalidade. E aí o que acontece? Muitos que se formam aqui ou estudam vão trabalhar em outros lugares. Não são absorvidos na cidade. E aí, como você falou, órgãos como vários órgãos da cidade, eu não quero citar nomes aqui, acabam não criando políticas para reter, né, a população e os talentos na própria cidade. E a gente tem toda essa infraestrutura, independente desse maluco aí que incendiou o carro lá e queimou quase 500 campos de futebol, o cara fazer uma loucura dessa. Petrópolis tem toda essa estrutura e não persiste, não progride, né? E hoje, como você falou lá no programa da segunda vez que eu tive lá, né, passou pela Rua Teresa, parou de contar quando chegou a 100 lojas fechadas. Parei de contar, de raiva. Porque 100 lojas fechadas. Então... também, Sérgio. E de tristeza de ver a nossa cidade. Né? Agora, aqui também temos que dar razão, às vezes, a alguns comerciantes, porque os imóveis em Petrópolis são supervalorizados. As pessoas precisam ter um pouco de senso para cobrar os aluguéis. Cobram verdadeiros absurdos. Uma loja não consegue pagar de aluguel R$8 mil por mês. Não pode. Fora Laudêmio, fora luvas, 40, 50 mil de luvas. Onde já se viu isso? Isso é um despautério total. Né? Então, esse tipo de coisa, eu tenho cansado de falar isso no nosso programa. Eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar o presidente do Sicomércio na semana passada, o Luverci Fiorini. O Marcelo, Luverci era o pai dele, o Marcelo Fiorini, e eu disse isso a ele. Eu disse, o que é que nós vamos fazer para sacudir essa cidade, Marcelo? Não é possível. A cidade está estagnada há anos. Isso. Aqui, o Alexandre do Shopping da Serra, só para pegar o gancho e já continuar com o que você está dizendo, dados importantes, um detalhe assustador foi divulgado pelo estudo sobre empregabilidade na cidade. A demanda de trabalho é de profissionais qualificados, porém a oferta é de subemprego. Então, tipo assim, as empresas querem que eu produza muito, que eu tenha uma qualificação extremamente PhD, mas me paga 2 salários mínimos. Pô. Eu não fico na cidade. Tem empresas aqui em Petrópolis que têm sede no Rio de Janeiro e lá pagam 3 vezes o salário de quem ganha. Nós estamos tremendo aqui a base da sustentação. Eu vou ter que Mas isso é para tremer mesmo. Qualquer sustentação. Nós estamos tremendo a base de sustentação da nossa cidade. Ó. O meu apoiador do telefone aqui está caindo toda hora, que eu estou em conjunto com Pedro II, né, e você, né, tentando levantar novamente a nossa cidade. Deixa eu prender aqui. Né, mais uma vez, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ao vivo e a cores. Né, o nosso amigo William Bonner acaba ficando lá na Rede Globo de bermuda, né, mas aqui o meu celular é que cai do tripé, porque a gente está tremendo as bases da cidade. Pois é, que talvez estejamos dizendo as coisas que são verdadeiras.
Repetindo para você ouvir bem, realmente tem empresas em Petrópolis que têm suas matrizes no Rio e que aqui, pelo mesmo serviço que é feito no Rio, pagam 3 vezes menos. Isso. Como é que quer que a cidade evolua num conceito desses? Exatamente. Exatamente. Isso é absurdo, né? Olha, a gente fica muito entristecido com determinadas coisas. É uma dificuldade, por exemplo, nós estamos tendo na própria nossa Rádio Imperial para passar para a FM, a Rádio Imperial, que é egressa da antiga Rádio Quitandinha, né, que era no dial 780 AM, nos idos de 1940, foi ao ar pela primeira vez em 1958, foi inaugurada pelo Sistema Globo, a Rádio Imperial de Petrópolis, hoje a AM 1550, tendo passado pela família Imperial, quando o grupo da Tribuna de Petrópolis adquiriu a rádio, e por volta de 1986, por volta dos anos 90, a Mitra Diocesana assumiu o controle da rádio, e ela está firme, e em breve seremos uma rádio FM. A dificuldade para se fazer isso, por quê? Porque não temos mais canais no dial. Sim, sim. O que é isso? Mas como que não tem? Como que não tem? Se não tem, vamos criar. Né? Vai ter que entrar numa especial. É complicado, as coisas são complicadas. O motivo da... Sinceramente, pois não. Trabalhar na Rádio Imperial é muito gostoso. Nós temos uma liberdade de expressar nossas opiniões com responsabilidade, ter companheiros radialistas como o Joenes, que faz lá o Plantão Imperial, há tantos anos no ar, o Henrique Valadão com o programa dele da Jovem Guarda, que já trabalhou em todas as rádios do Rio de Janeiro, a Rosemarie com o seu Alô Rosemarie, a Elizabeth Grabner com a Alemanha e a música, o Chico Dutra com o programa sertanejo aos sábados e domingos, o Marambá, Bom Dia Petrópolis, a voz de Petrópolis, que é o Jorge Luiz, né, com o seu Tarde Total, é uma garantia de programas. Existe uma harmonia muito grande, é uma integração entre todos, sempre um colega abrindo espaço para outro no programa. É a família radiofônica Imperial líder em audiência há 36 meses consecutivos pelas plataformas digitais, inclusive. Que maravilha. Quer dizer, se você hoje não usa, Sérgio, a plataforma, o programa do Jorge Luiz, desse período de pandemia, o quadro Debate 1550, ele é transmitido pela rádio, pelo Facebook e agora pela TV ao mesmo tempo. E o motivo, né, Paulo? O motivo de nós termos nos conhecido, né, foi o seu convite, né, para a gente ir à rádio e falarmos aqui sobre o Shopping da Serra, né, que é mais uma alternativa válida, né, para que os produtores e os lojistas, na realidade, esse pode dar a impressão que a nossa live é combinada, mas não é. A gente está trazendo soluções viáveis. E aí eu prometi a você, lembra? Que eu ia fazer um quadro em sua homenagem, olha aqui. E fiz aqui um quadro, que isso aqui está tá no meu quadro lá, frase da década. O infeliz é para ganhar dinheiro. Eu vou ler para você aqui. Paulo Magno, Geoffrey Jr., da Rádio Imperial AM Petrópolis, sobre o lançamento do Shopping da Serra, @shoppingdaserra.rio, em www.shoppingdaserra.rio, em 20 de maio de 2020. Então, olha só, nós estamos trazendo alternativas válidas, viáveis, né, para que a nossa cidade possa desenvolver. Não é porque eu vou falar por mim, eu estou envolvido nesse projeto porque eu acredito nesse projeto. Né? A gente acredita na nossa cidade. A gente está falando aqui de Petrópolis ontem, hoje, Paulo, que nós acreditamos que a cidade é possível. Tá vendo? Esse livro aqui, isso aqui tinha que estar... Cada petropolitano tinha que ler isso aqui e entender para que cada um de nós tivesse uma bandeira de Petrópolis em casa, né? Igual o americano tem. O americano, em cada lugar que você vai, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Pô. Então, nós moramos num lugar privilegiado, né? Apenas atento aqui ao nosso tempo, eu falei que a nossa live aí, nós íamos ter que fazer outras lives, né? A gente tem 15 minutos, só para a gente poder
Vamos agora dar uma pausa e um refresco, né? Quem está conosco aqui ainda não fez o print de tela. Estamos tendo o prazer hoje de falar. Eu falei com vocês que a nossa live ia ser muito legal, um papo muito descontraído. Hoje, dia 29/7, live das 15 horas. Começamos com um pouco de atraso, com Paulo Magno Geoffrey Júnior, da Rádio Imperial AM 1550. Então, vocês podem marcar a gente lá no print de tela, @SérgioTaldo, @PauloMagno _Geoffroy Júnior, né? Tem lá no Facebook, tem no Instagram, e @radioimperial.am. Compartilhem a nossa foto, porque a live daqui a alguns minutos vai terminar e vai para o IGTV. O vídeo da live, para quem não assistiu, vai poder assistir. Colocamos também no YouTube e compartilhamos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Paulo, a gente escreve um artigo, não sei se você sabe, tem 8.500 empresários no mundo inteiro que seguem e leem meus artigos. Então, tipo assim, a gente não está falando assim para pessoas que não querem fazer algo, a gente quer construir algo de valor. E no LinkedIn, que é uma rede, vou dar apenas um parênteses, abre e fecha, as pessoas entram ali para se conhecerem, fazerem negócios e realmente levar as coisas adiante. Mas parece que a gente está na contramão da história aqui no Alto da Serra, né? Pois é. O que a gente pode dizer? Que as pessoas têm que aprender a usar ao máximo a internet para a divulgação dos produtos, né? Que demonstram o que vendem, o que eles produzem também tem que ser mostrado. As plataformas digitais são as armas que nós temos para atrair e conseguir compradores. A curto prazo é a única solução viável no momento. Não pense que tudo vai voltar a ser como antes, porque não vai. O antes acabou. Uhum. Estamos iniciando uma nova era, né? E a hora chegou e é essa. Né? Invistam no futuro, porque a oportunidade será de quem souber aproveitar melhor, né? É um único conselho assim, que eu posso realmente dar. Muitas pessoas... Você viu que isso aqui está na minha estante agora, né? Está ali na minha estante. A próxima vez que eu for à rádio, eu vou levar esse quadrinho. Tá vendo? O infeliz é para ganhar dinheiro. Frase da década. Não é a frase do mês, é a frase. Eu ia botar a frase do século. Mas eu acabei falando o empresário. Oi, infeliz, acorda! Se eu botasse que era a frase do século, eu ia dizer que você tem mais de 100 anos, mas eu botei frase da década, né? Que aí ninguém sabe a tua idade. Muitas pessoas descobriram que sair para trabalhar hoje não é mais preciso. Descobriram que são capazes de produzir dentro das suas próprias casas. Descobriram que o mundo de hoje é bem mais prático, né? O que é preciso é disciplina e foco naquilo que a gente quer. A escola à distância será o futuro também, em poucos anos, tenho certeza disso. É preciso que nós nos acostumemos a isso, que venhamos a formar profissionais para esses novos tempos. Ganhar menos, vendendo mais. Ganhar na quantidade e não na unidade. O ser humano precisa ser menos ganancioso e mais produtivo. Sim. Perfeitamente. Não tem a menor dúvida. Eu só estou vendo aqui uma coisa que me foi passado. Eu não vou achar no momento aqui. Mas tudo bem, a gente vai depois, nós vamos ter depois outros momentos para falar sobre isso aqui. Isso vai ser um assunto de uma outra live, tá? Ô Paulo, tá, se Deus assim permitir, eu não saio de Petrópolis, pelo menos por enquanto, né? A gente tem, como você falou muito bem, as plataformas digitais. Estamos hoje com o mundo, com essa pandemia, não se tem uma vacina. A gente tem visto algumas pessoas que têm tido muita dificuldade, né, em enfrentar esse momento, né? Perdemos ontem, mais um, né, da TV, pessoas amigas que estão doentes, perdemos uma enfermeira, eu conheci aquela enfermeira aqui do hospital de Petrópolis, né? Então, não temos uma vacina ainda. Das duas, uma. A Covid veio, né? Já foi praticamente respondido. Como a Covid modificou sua vida e, de repente, a nossa também. A gente tem que verdadeiramente, ou a gente pega e faz, né? O passado já foi, o presente está agora, e se eu ficar dormindo, o futuro vai passar por cima de mim e eu não vou ter vivido o presente. E não vou construir novas bases para um futuro. Então, vivemos numa cidade com todos esses recursos, essas vocações, turismo, gastronomia, temos o supercomputador,
temos uma infraestrutura de educação com universidades, escolas EAD, né? Tem a questão do clima, tem infinitas áreas, né? Polo moveleiro, né? Polo de roupas, mas a cidade está engastada, né? Essas barreiras sanitárias, até por um certo ponto estratégico, eu acho que estão sendo muito boas, né? Que está inibindo a entrada, né, de muita gente que poderia estar contaminada, mas a cidade tem que se reinventar para quando a gente retornar a esse novo normal de uma maneira... Descobriu a vacina, e aí? O que nós vamos fazer? Quando abrir tudo, pode ser que a gente não tenha estrutura para enfrentar o mundo novo que está lá fora. E já seja tarde demais. Com o comércio eletrônico, aí, né, citamos aqui uma das opções, que é o Shopping da Serra, e N outras iniciativas que tem aí para ajudar as pessoas, né, a poder se desenvolver. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos no YouTube, né, falando... Né, eu tenho feito muitas lives aí, inclusive saiu na matéria da revista Estações, que eu passei para você, né, porque por mais que você faça, parece que as pessoas não estão vendo, ou por intoxicação de volume de coisas, ou porque não tem tempo, ou porque, como você falou, estão com medo. Não, eu não quero ver porque eu tenho medo de ir na rádio. O Paulo, medo de quê? Eu não quero ver as lives do Sérgio porque eu tenho medo, porque eu vou cair a minha consciência. Só que o que está acontecendo? Vai passar o bonde da história, né, e a gente não vai conseguir. Um exemplo é a Rádio Imperial. Gente, a rádio com a internet vai acabar. Muito pelo contrário, está cada vez mais potencializada. Fortaleceu cada vez mais. Está cada vez mais fortalecida. Entendeu? Você hoje, então, com mais nitidez, a rádio pelo computador ou pelo seu aparelho celular do que na rádio, do que pelo rádio. Vídeo Spotify. Vídeo Spotify, né, que é a rádio. Exatamente. A gente estamos com a nossa live, daqui a alguns minutos a gente vai encerrar, eu estou de olho no tempo. Eu vou jogar esses dados para as redes, vou botar no Instagram TV, Instagram TV, IGTV, vai para o YouTube, e às 5 horas eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz com você, com uma amiga que vai fazer uma live comigo lá em Calgary, no Canadá, no sábado agora. A Patrícia Médici. Ela é de Petrópolis. Então ela vai falar sobre Canadá, computação e simplicidade. Ela me deu uma entrevista há uns anos atrás, né, pelo Control Café, só por foto e texto. Hoje nós vamos falar ao vivo. Então ela vai estar 3 horas antes de mim e eu 3 horas depois, e vamos conversar. Então, essa maneira de fazer as coisas de forma diferente, essa maneira de se reestruturar, é que eu acho que muitas pessoas estão com dificuldade, Paulo. Eu acho que todo mundo foi pego assim, de pronto, de choque. Só que Deus tem lá seus meios, lá em cima, né? E a gente tem que mudar, não é? Exatamente. Quando você me falou sobre aquela história da Rua Teresa, eu estou até agora meditando e pensando sobre isso. Você veio contando o número de lojas e tal, chegou a 100 e você parou de contar. Porque realmente aquilo me assustou e me entristeceu muito, Sérgio. Eu fiquei muito triste de ver a rua no estado em que ela está, com lojas, centenas de lojas fechadas, uma atrás da outra. Aquilo vai te dando uma agonia, vai te dando... parece que eu estou no Velho Oeste americano, como você falou, e que só tem caveiras ali enterradas e mais nada. Se a rua fosse de terra, estava perfeito, como um local isolado, ermo. Então, realmente, isso é muito negativo. Isso é depreciativo. As pessoas... A Rua Teresa já perdeu o seu charme por, talvez, alguns problemas, outros que não é o caso de serem analisados aqui agora. Mas agora piorou muito mais. Agora a situação ficou muito pior. E o governo também tem que abrir os olhos, porque é uma fonte de renda para o município. O município tem que ter arrecadação. Porque senão, como é que vai ser? Exatamente. Daqui a pouco exatamente. Não se aguenta pelas pernas. Exatamente. Para fechar aqui, eu vou apenas dar esse toque. Eu, como engenheiro mecânico, né, eu trabalhei com manutenção de turbinas na Selma e tal, e também sou especializado na parte de automóveis e engenharia de produção. Existem duas coisas, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A gente precisa fazer a troca do óleo de forma preventiva para não ter que fazer a manutenção corretiva se o motor quebra. Então eu tenho que trocar o óleo, eu tenho que me prevenir, né, ao invés de ter que remediar
por exemplo, esse repórter da SPM foi remediar o Covid, não suportou, teve uma trombose e morreu. Então, às vezes, você vai remediar, consertar um motor de automóvel ou motor de um avião, ele pode explodir lá em cima, ou o carro pode explodir subindo a serra ou descendo uma rampa. Né? Então, eu acho que o tópico da nossa live aqui... Tá vendo? Exatamente. Eu acho que o resumo da nossa live, que eu vou deixar você dar as suas palavras finais, temos 2 minutos aqui, é o que eu gostaria de deixar para aquele que vai nos ouvir mais tarde e poderá compartilhar também o que nós conversamos aqui. Desde já, como eu disse no início, fica o convite para um outro bate-papo. No sábado, se você tiver... Normalmente você sai que horas lá da rádio? Rádio eu saio 10h30, mais ou menos. Então, a gente toma um café ali, descendo ali o lado da rádio, está combinado, a gente se encontra. E eu gostaria que você desse o seu toque de Midas final, para que verdadeiramente as pessoas pudessem sair daqui melhores do que entraram. Eu acho que nós temos que levantar o astral, temos que ver que nós estamos aqui ainda, que nós precisamos da cidade como a cidade precisa de nós, que nós valorizemos o nosso comércio da nossa cidade, que os comerciantes de nossa cidade aprendam a lição e desçam também um pouquinho a sua margem de ganho para que façam frente aos outros mercados de fora, porque senão o petropolitano vai continuar saindo daqui indo comprar fora, porque aqui é tudo muito caro. Precisamos querer ganhar menos na quantidade, aliás, ganhar mais na quantidade e menos na unidade, para que a gente possa ter um futuro melhor. Que nós usemos de tudo que é possível dentro da mídia social, dentro das plataformas digitais, para divulgar a nossa cidade e parar de mostrar a Petrópolis negativa, mostrar a Petrópolis positiva. Vamos parar de falar tão mal da nossa cidade, que nós gostamos tanto, aprendemos tanto a amar, como diz o nosso hino. Vamos levantar Petrópolis, fazer de Petrópolis uma grande cidade. Mas para isso a gente precisa saber escolher tudo, inclusive os nossos governantes e os nossos representantes, para que não nos envergonhemos deles perante as mídias e perante as outras cidades do país. Eu quero deixar Maravilha, Paulo. Força, fé. Eu infeliz, vê se tu quer ganhar dinheiro, vamos juntos aí, dar as mãos. Isso. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá no quadrinho que tá na minha estante ali, ó. Pois é. Né? Então, esteve conosco hoje. Muito obrigado, Paulo. Agradeço mais uma vez, né? A gentileza de ter... Eu acho que não mereço tanto de estar aí, mas tudo bem. Fiz com todo o prazer possível e imaginário para atender ao pedido seu. No sábado tomamos um café, né? Nos acompanhou aqui hoje, né? De forma bastante solícita, Paulo Magno Geoffrey. É Geoffrey? Geoffroy Júnior, né? Da Rádio Imperial AM. Marquem a gente lá, @Sérgio Taldo, @Paulo Magno _Geoffroy Júnior e @Rádio Imperial AM e @Sérgio Taldo. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Como disse Jesus a Dimas, Dimas o bom ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Jesus falou para Dimas na cruz. Sérgio Taldo diz, ainda hoje estarás comigo nas redes sociais. Gostou dessa? Ok, tamo juntos. Você pode fazer um quadrinho desse também. E até o sábado vamos tomar um cafezinho com certeza. Muito obrigado. Tá? Gratidão a você, que você tenha uma ótima tarde e uma semana maravilhosa aí. Forte abraço. Igualmente. Tchau, tchau.